Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem contigo? Eu espero que esteja, tá tudo... O dia tá maravilhoso, o dia tá lindo, amanheceu bem o dia para você, mas eu creio que vai ficar melhor. Se nós orarmos, pedirmos a Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa oração. Se onde você esteja agora aí, você pode tirar esse minuto de entronizar Deus na sua vida e entrar em oração comigo, e as coisas vão melhorando. Vai melhorar em nome de Jesus, vai mudar o quadro. Eu creio que vai mudar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesse dia que o Senhor chama hoje, esse dia em existência, nós estamos aqui mais uma vez para orar, falar contigo, bendizer o teu nome, porque tu és santo, maravilhoso é o Senhor que fez todas as coisas. Faltam palavras para agradecer, Senhor, por tua grandeza, pela tua bondade, a tua misericórdia, porque tu és um Deus maravilhoso. Deus, nesse dia de hoje, nos concede, Senhor, força, equilíbrio, ó Deus, para nós podermos continuarmos, Senhor, com as nossas vidas, lutando, guerreando, trabalhando, buscando, Senhor, e buscando muito mais ainda o teu reino, a tua presença. Porque nós sabemos, Senhor, se nós buscarmos o teu reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então que o Senhor seja a nossa prioridade nesse dia de hoje, que o Senhor possa ser o nosso socorro em todos os tempos. Se a gente clamar ao Senhor, eu creio que o Senhor ouvirá e virá em resposta para nós. É isso que nós te pedimos nesse dia de hoje, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amados, tem recado de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida. Tem recado de Deus. Se eu estou aqui é porque tem recado de Deus. E nesta manhã, o recado de Deus é sobre violência. Começo te perguntando, nesta manhã, como você tem se comportado e tem resolvido os seus conflitos? Faça uma reflexão agora na sua vida. Os conflitos que já apareceram, que você, ou que está vivendo agora, os conflitos na sua vida, como você tem se comportado, como você tem resolvido esses conflitos. Porque o conflito, um momento ou outro, ele vai aparecer. Então, a palavra hoje, o recado de hoje, vai servir muito bem para mim e para você, para a gente aprender mais um pouco, de termos resolver os nossos conflitos. Eu estou falando isso porque já vem alguns dias o Espírito Santo nos incomodando para falar sobre isso, porque eu vi uma apresentação, ela estava cometendo vários crimes, e o que aconteceu? Aí ele usou um termo e disse que foi Jesus que falou. Ele ficou rebatendo várias vezes. Jesus disse, foi Jesus que disse, está na Bíblia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus falou isso e agora está aí a prova aí. Aí eu fiquei parado e fiquei dando risada. Eu disse, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Ele está fazendo uma alusão a uma passagem da Bíblia que está lá em Mateus 26, versículo 52. Aí que Jesus diz assim, quem lança a mão da espada, a espada morrerá. Então, olhar, não interpretar o contexto ao qual essa passagem está inserida, a gente vai fazer o quê? Uma interpretação fora do contexto. E fora do contexto é pretexto. Então, o que aconteceu, ele estava batendo e dizendo, e Jesus não falou isso. É uma alusão à passagem, mas não está escrito isso na Bíblia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então a gente já começa a entender porque o que Jesus queria transmitir sobre isso. E eu vou ler o versículo anterior, que é o 51, que diz assim, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aí vem o versículo 52. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Jesus aqui, ele estava fazendo, era uma advertência. E esse que puxou a espada é Pedro.
que está lá escrito em João, no capítulo 18, versículo 10, que faz menção ao nome de Pedro. Foi Pedro que desembainhou a espada que estava com ele e cortou a orelha do soldado Malco. E com isso Jesus faz ali um milagre, pega a orelha e coloca no lugar. E ele diz isso a Pedro, como uma advertência para Pedro e também para todos os seus discípulos. Jesus estava dizendo ali que aquele que usa a violência para resolver conflitos acabam criando um ciclo interminável de violência até que pode chegar à morte. Então você pode ver que aí as consequências são as consequências de usar a violência, de usar a espada, que vai fazer com que com a própria espada, com a própria violência, ela seja ferida ou pode ser atingida e pode vir a morte. Você está entendendo o negócio? Se a interpretação do texto, o significado que Jesus não estava falando, até porque se você for olhar lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, o próprio Deus disse lá em Ezequiel, não, Deus disse isso, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Quer dizer, o propósito de Deus é esse, é que nós possamos nos converter, não praticar o mal, mas praticar o bem. Você entende? Jamais Jesus ia fazer algo para poder levar a violência, excitar a violência. Não, ele estava ali advertindo, ele estava ensinando os seus discípulos. Então Jesus não veio para isso, para estabelecer um reino baseado na violência e na opressão, mas sim para trazer paz e salvação através do amor e da misericórdia. Aí, até porque, Mateus 5,44, Jesus disse assim, Jesus nos ensina que devemos amar nossos inimigos e orar que nos perseguem. Você veja que a orientação é totalmente diferente. Não é recebeu violência, ataque com violência, faça vingança. Não, jamais, isso aí não passa no Evangelho. Isso aí, porque nós sabemos que violência gera violência. Então, em resumo, o que nós devemos buscar é a paz e a reconciliação, em vez de usar a violência, a vingança para resolver os nossos conflitos. Você está passando por dificuldade, está passando por conflito agora, seja ele familiar, um conflito no trabalho, um conflito na escola, na faculdade, na igreja. O conselho é esse: não faça, vá buscar a paz, a reconciliação com a pessoa e não vá pelo caminho da violência ou da vingança, porque isso aí é aí que vem as consequências sobre a maneira, né? Com violência e com vingança, aí pode voltar para si. É isso aí, ele está divertindo isso, ele está nos chamando a atenção, ele está nos ensinando que os nossos conflitos, seja até familiar, às vezes a gente está vivendo um conflito familiar, aí imagine se a gente vai para o ataque, se a gente vai com ofensa, se a gente vai para a vingança, isso aí vai acabar como? Vai acabar com um problema muito maior, um desgaste muito maior. E nós sabemos que a violência ela não é só física, porque quando você fala em violência, a pessoa liga logo à física, mas ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial, ela pode ser sexual e ela pode ser moral. As ofensas morais e psicológicas é terrível. Você já pensou? As palavras, eu digo que as palavras elas não voltam. Quando você libera uma palavra terrível para atingir alguém, muitas vezes um conflito familiar que a gente pode sentar na mesa e conversar, dialogar, buscar o caminho da paz, da reconciliação, o caminho de resolver o problema, é por aí que a gente resolve. Não é pela força do braço querendo ir pela violência, porque violência só gera violência. Quer acabar com a violência? Pratique o amor e a compaixão. É isso o ensinamento de Jesus. Ele não está citando para a gente com ferro fere, com ferro será ferido, não. Ferir as pessoas com ferro, não. Ele está nos chamando a atenção que quando a violência vier, que nós possamos praticar o amor e a compaixão, buscar a paz, a reconciliação, e tudo se encaixará e resolverá. E voltará tudo como antes. A paz é que reina, o amor de Deus é que reina. Acaba com isso.
acaba com esses conflitos, ele pode crescer, tomar uma proporção gigantesca e possa ser que não tenha mais volta. Você entende? Então a gente tem que ir pelo caminho da paz, da reconciliação. E você vai ver que as coisas vão se encaixar e vai fazer efeito. Pega a visão, pega esse recado de Deus nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos nessa paz e o amor esteja conosco. Amém? Jesus te abençoe.